Oi, gente, eu sou Isabela de Andrade, fisioterapeuta. Hoje a gente vai conversar sobre se vale a pena você atender em domicílio ou se vale mais a pena você abrir um consultório. A chave para essa pergunta é a gente pensar na parte financeira. Não tem como fugir disso. Então, o erro mais comum que eu vejo fisioterapeutas cometendo é não fazer cálculo. Eu sou a fisioterapeuta que saiu do atendimento domiciliar e passei para atendimento no consultório. Então, antes de ter o meu consultório, a minha clínica, eu comecei fazendo o atendimento domiciliar e também cometi esse erro. Então, eu não fazia cálculo, eu não sabia como fazer e o que eu precisava saber para responder essa pergunta. E hoje, alguns pontos são muito claros para mim quando a gente pensa em atendimento no consultório e atendimento no domicílio. E aqui, quando eu falo de atendimento no domicílio, eu tô falando do atendimento particular. A gente não tá falando dos casos de home care, por exemplo. Você atende para empresas de home care, que você presta serviço para outras empresas. Não é sobre isso. Então, é quando você tem os seus pacientes particulares e o que é mais vantajoso, se é você atender no domicílio de maneira particular ou se é você atender no consultório de maneira particular. Respondendo para vocês, o primeiro ponto é aprender a precificar o seu serviço. Não tem como o preço do atendimento domiciliar ser o mesmo do preço do atendimento no consultório. Vocês sabem que o atendimento no domicílio é um atendimento muito exclusivo. Você vai até o paciente. Então, o paciente não precisa gastar tempo se arrumando para chegar até você, tomando banho, pensando que roupa que ele vai vestir. Ele não precisa pensar como que ele vai até você, se ele vai de carro, se ele vai de táxi, se ele vai andando, o tempo que ele vai levar para chegar. Então, o conforto que o atendimento domiciliar traz junto com ele esse peso no valor agregado. Então, o preço do atendimento domiciliar, ele precisa ser maior do que o preço do atendimento no consultório. Afinal, quem vai ter todos esses gastos e todas essas preocupações é você, profissional. Você que vai precisar pensar na logística de tempo que você vai gastar para chegar até esse paciente. Se você vai de carro, quanto de combustível você gasta? Se você vai parar em estacionamento, qual vai ser o seu custo com o estacionamento? Então, tudo isso você precisa pensar. O tempo de trajeto, né, de translado para você ir, para você voltar. Junto disso, a gente tem esse plus, esse a mais, que é o conforto do paciente não precisar sair da casa dele. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é, se você tem o mesmo valor para atendimento domiciliar e atendimento no consultório, já começou errado. O atendimento no domicílio ele precisa ser maior. Você precisa fazer o seu paciente entender todos esses fatores que eu estou explicando aqui para vocês, justificar esse valor e fazer com que ele avalie se ele realmente quer o atendimento em casa ou se é possível ele fazer o atendimento no consultório. E quando a gente analisa isso friamente, a gente percebe que o atendimento no consultório muitas vezes é mais vantajoso. Porque imaginem que se você tem uma agenda em que você não precisa sair do lugar, se locomover, você consegue marcar um paciente atrás do outro. Então você começa 9, o próximo paciente às 10, o próximo às 11 e por aí vai. Se você tem o tempo que você gasta para ir, você não vai conseguir marcar paciente com esse tempo mínimo, né? Você vai ter que calcular ali 30 minutos que eu demoro para chegar, minimamente. Você não vai conseguir atender a mesma quantidade de pacientes. E isso também precisa estar aí avaliado, né, no seu custo e o quanto que você vai passar de preço para esse paciente. Então, a primeira análise que você tem que fazer é essa, para saber se está valendo a pena você atender no consultório ou se está valendo a pena você atender no domicílio. Ou se você quer passar, transicionar, né? Então, hoje eu atendo só em domicílio e estou pensando em abrir um consultório. Será que vale a pena? Senta e faz esses cálculos primeiro. Pegando esse gancho aí da precificação, a gente precisa analisar o local que você atende. Quando eu falo local, é a localização mesmo. Muito comum que os meus alunos, as minhas alunas, me perguntem, né, e tenham essa dúvida sobre distância e como calcular essa distância. Então, você não vai conseguir fugir da matemática. Mas antes disso, eu queria que a gente parasse e fizesse uma reflexão aqui. Vocês não têm ideia do quanto que chegam fisioterapeutas lá na mentoria
falando sobre. Vou falar do Rio de Janeiro, tá? Que é da onde eu sou, da onde por muito tempo eu trabalhei. Então, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, que tem pontos opostos, né, da cidade, que às vezes você leva 1h30, 2 horas para chegar de um ponto a outro, contando aí com trânsito e com todas as coisas que podem acontecer no meio desse trajeto. Então, acontece eu moro no lugar X, e nesse lugar X, Isabela, eu não consigo cobrar o valor que se cobra no lugar Y. Vou pegar aqui Zona Norte e Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, na Zona Norte não se consegue cobrar o mesmo preço que se cobra na Zona Sul. E aí, o que a maioria faz, se desloca lá da Zona Norte para ir atender lá na Zona Sul. E acha que com isso tá fazendo um ótimo negócio, que é uma super compensação, porque aparentemente está ganhando mais porque o paciente paga mais, porque o preço é diferenciado. Mas vamos parar para fazer essa análise. Então, imagine que você sair lá da Zona Norte, dependendo de onde você sai, a hora que você tem que acordar para sair, para não pegar o trânsito, mesmo assim, pega esse trânsito, o tempo que você demora para chegar. E aí, gente, quando você coloca isso na ponta do lápis, às vezes, tá? Por isso que é preciso sentar, fazer isso, colocar isso no papel. Às vezes, e muitas vezes, eu posso garantir para vocês que atender próximo do local onde você mora é mais vantajoso. Se você tem pacientes, ainda que eles paguem menos pelo serviço que você oferece, mas você consegue transitar mais rapidamente entre eles, você consegue atender um número maior de pacientes. Você não tem tanto custo de transporte, de alimentação. Então, às vezes, você consegue, atendendo ali no seu bairro ou bairros próximos de você, você vai almoçar em casa, você chega mais cedo em casa e você também ganha ali qualidade de vida. Então, a gente não pode, né, ignorar esse fator quando a gente avalia o peso de atender domicílio, atender consultório. Isso é uma coisa que eu vou falar também, que é a energia que você gasta para ir até o domicílio das pessoas, mas o local você precisa avaliar. Então, às vezes, vale mais você sublocar, por exemplo, uma sala para fazer os seus atendimentos e conseguir ali compactar, né, os seus horários e economizar tempo e dinheiro, do que você ir e vir de um ponto a outro, pensando, achando que você está ganhando mais, quando na verdade, quando você coloca lá na ponta do lápis, isso não está acontecendo. Então pensem nisso, pensem no local de atendimento de vocês. Um outro ponto, que foi o que eu citei agora, é esse gasto de energia, o cansaço físico. Eu posso falar com propriedade, porque eu passei por isso e vejo hoje, né, os meus alunos passando por isso e essa vontade que eles têm de transicionar do domicílio para o consultório, porque o gasto de energia é muito grande. Então, não é só o deslocamento, né, que gasta sua energia, é o estresse de cumprir coisas. Então, um exemplo. Se você tem lá um paciente marcado às 9 da manhã, você atrasa por qualquer motivo que for, aquilo ali vira uma cadeia, né, de estresse e de justificativas que você tem que começar a dar e ir atrasando os outros pacientes que você tem, e isso vai acontecendo no decorrer do dia. Fora isso, o estresse que isso te gera faz com que você não consiga, de fato, se dedicar ali integralmente àquele tratamento. Então você já chega no domicílio do paciente estressado, cansado, tendo que voltar e raciocinar, esse paciente tem isso, a linha de tratamento é essa, coisa que no consultório isso não acontece. Então no consultório você tá ali disponível, o paciente ele tá chegando até você. Então você tá ali preparado para receber ele com o melhor ambiente possível, que é aí o outro ponto que eu já vou entrar, que é o ambiente mesmo. O ambiente do domicílio muitas vezes não está preparado para aquele atendimento como no consultório. Muitas vezes você vai conseguir começar esse atendimento no domicílio, se o paciente às vezes não tem condição de sair de casa, ou se é um paciente mais grave que não vai ter tanta evolução no tratamento, mas conforme o tempo vai passando, você precisa de um espaço ali preparado para ele, que tenha as ferramentas necessárias, que tenha sido pensado para ele, para o seu público que você atende. Então, vai chegar uma hora que você vai esbarrar também nessa barreira. Para onde eu vou evoluir com esse paciente? A não ser que você leve na mala do seu carro uma academia inteira de
pesos e anilhas e caneleiras e bicicleta, tudo que você precisa de material para estar trabalhando com esse paciente. Então, na clínica não, na clínica, no consultório, você tem tudo ali, né, à mão, todas as ferramentas que você precisa, muito bem mais estruturado, pensando na excelência que você quer entregar. Então, esse é um ponto que você também precisa levar em consideração quando você quer avaliar a vantagem de se ter consultório, uma clínica ou a vantagem de se atender no domicílio. Hoje eu posso falar que a minha realidade não é, né, mais tanto do atendimento domiciliar. Embora eu ainda faça esses atendimentos, eu hoje tenho outra realidade, que é o que eu estava falando sobre o local de atendimento. Hoje eu moro numa cidade muito menor, em que o meu deslocamento é muito rápido. Então, boa parte dos pacientes que eu atendo é muito próximo da minha clínica, e aí eu consigo fazer esse deslocamento a pé muitas vezes. Quando não, de carro, eu demoro entre 7 a 10 minutos ali. É muito diferente, então a gente precisa avaliar um conjunto de coisas para responder essa pergunta. Então, recapitulando, avalia o preço, o custo que você está tendo para ir atender no domicílio, o preço do seu atendimento domiciliar e o preço do seu atendimento no consultório. Caso você não tenha ainda atendimento em consultório, avaliar se vale a pena sublocar uma sala, por exemplo. Avaliar o local de atendimento, então, né, o tempo que se gasta para ir, para voltar, se você está realmente fazendo a melhor coisa para o seu negócio. E a terceira coisa é a energia que você gasta de ir e vir. E a quarta coisa, o ambiente, a evolução de tratamento. E isso vai depender também do perfil de paciente que você atende. Então, se você atende um perfil de paciente que às vezes é mais idoso, é mais dependente, não vai ter tanta evolução, talvez isso não seja um ponto em questão para você. Mas para muitos outros, né, públicos, vai ser, e vai ser importante você avaliar também. Avaliando todos esses aspectos, você vai conseguir ter a resposta que você está buscando. Se vale a pena você atender no domicílio ou se vale a pena você atender e abrir um consultório ou sublocar um espaço. Hoje, pela minha experiência, minha vivência e o público que eu atendo, o perfil de pacientes que eu tenho, sem dúvida nenhuma eu consigo responder que o consultório me traz muito mais excelência na minha entrega do que o atendimento no domicílio. Tanto que quando os pacientes percorrem esse caminho e às vezes precisam iniciar o tratamento no domicílio, eles em algum momento transicionam para o consultório. Então eles iniciam ali no domicílio e conforme a gente vai evoluindo e conseguindo alcançar os objetivos traçados lá na avaliação, ele vai transicionar e vai para o consultório para a gente poder terminar esse tratamento e entregar aí da melhor maneira possível o tratamento para ele. Então avalia esses aspectos e aí você vai ter a sua resposta. Agora você vai comentar aqui embaixo e me contar se você trabalha com domiciliar, se você trabalha no consultório ou se você faz os dois. E se você tem alguma dúvida também, que aí eu posso te responder melhor. Se você gostou desse vídeo, curte aqui embaixo, se inscreva no canal. Eu tô preparando uma série de vídeos com muito conteúdo sobre fisioterapia, consultório, atendimento, empreendedorismo, gestão. Então, se você tem interesse nesses assuntos, segue a gente por aqui, que aí você também fica por dentro e atualizado sobre isso.